O Ramallah é um mês muito sagrado, meu irmão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hoje, inshallah ta'ala, continuando com a passagem do Suleiman alayhi salam, iremos falar sobre os milagres que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que acontecesse sobre as mãos do Suleiman alayhi salam. Como sabemos, Allah subhanahu wa ta'ala, cada um dos seus profetas, dos seus mensageiros, deu alguns milagres. Entretanto, nesses mensageiros, esses profetas que receberam os milagres, na maior parte das vezes os milagres eram passageiros. Hoje poderia acontecer algo para servir de lição e da veracidade da sua profecia. Após isto, não voltava a acontecer mais. Vários exemplos nós poderíamos dar cá. Mas com relação ao Suleiman alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele tivesse milagres contínuos. Milagres continuaram com ele até o fim da sua vida. E são 4 milagres principais, dos mais conhecidos, que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o Suleiman alayhi salam tivesse em sua posse, em seu poder. O primeiro dos milagres é que Suleiman alayhi salam conseguia se comunicar com outros seres que não têm uma comunicação normal como a nossa. Que, no caso, referimos aqui aos animais, os insetos, os pássaros, os peixes, os djinns e por aí em diante. Allah subhanahu wa ta'ala faz referência a isto quando Suleiman alayhi salam diz no Corão: وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Ó seres humanos ou humanos, nós fomos ensinados a perceber e a comunicar com os tayres, com os pássaros. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. E fomos dados tudo o resto. Disto percebemos que Suleiman alayhi salam, e vem nos hadiths, comunicava-se com os pássaros. Comunicava-se e percebia a comunicação dos animais de uma forma geral. Até das formigas, quando elas estivessem a comunicar, Suleiman alayhi salam sabia que estes animais estão-se a comunicar. Consta no hadith que uma das vezes, por causa da seca, o Suleiman alayhi salam ordenou que as pessoas saíssem para um campo a fim de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que fizesse chover. Quando as pessoas saíam, Suleiman alayhi salam viu uma formiga de costas com as suas patas viradas para o céu, a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que chovesse. Allahumma inna khalqun min khalqik, wa Allah, ou somos seres dos seus seres, wa la ghina bina an fadlik. E nós não vivemos sem a sua virtude, sem os seus favores. Suleiman alayhi salam disse para as pessoas que tinham saído: olha, voltemos para as nossas casas, porque a chuva cairá pelo duá dos outros seres, referindo-se àquela formiga. E era esta capacidade que Suleiman alayhi salam tinha de se comunicar. E não só, esses animais, pela comunicação que eles tinham com Suleiman alayhi salam, serviam para transportar informações de um lado para o outro. Serviam para trazer informação de outros locais para Suleiman alayhi salam. Serviam para arrefecer a temperatura quando estivesse muito quente. Com as suas asas, eles arrefeciam ao Suleiman alayhi salam, assim como consta, cobriam por vezes o céu, de forma que Suleiman alayhi salam e as pessoas ou os seres que estivessem com ele não apanhassem o sol direto. Este é um milagre muito grande que ninguém mais teve depois de Suleiman alayhi salam. Segundo milagre, Allah subhanahu wa ta'ala dispôs os djinns para Suleiman alayhi salam. Colocou os djinns à disposição de Suleiman alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. E dos djinns há quem trabalha para Suleiman alayhi salam, بِإِذْنِ رَبِّهِ, com a ordem do Senhor dele. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Todos aqueles que não cumprirem com a ordem de Allah ou desviarem-se daquilo que é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, iremos fazê-los saborear um castigo severo. Depois Allah diz: يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ. O Suleiman alayhi salam usava esses djinns para quê? Para construção de maharib. Mihrab
Hoje usa-se muito o mihrab como o sítio onde o imam fica, onde o líder fica no masjid. Mas os ulamás dizem, alguns dizem que o mihrab pode ser aquilo, outros dizem que o mihrab que se faz referência aqui no ayah é local de culto, masjid. Os masjid, como Suleiman alayhi salam, como sabemos, construiu o Beit al-Maqdis usando os próprios djinis. Mihrab ou tamathil, e também faziam imagens. Para percebermos que naquela altura as imagens não eram haram, como tornou-se haram no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então eles faziam desenhos, imagens de animais, de árvores, e até alguns dizem que fazia-se imagens dos profetas e colocava-se nos masjids como forma das pessoas terem mais amor por Allah subhanahu wa ta'ala vendo a imagem daqueles profetas. O que não é muito provável. Juntando as passagens todas, percebemos que refere-se mais às imagens dos animais, das aves, dos pássaros, das árvores e por aí em diante. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ. E ainda dizem, neste ayat Allah subhanahu wa ta'ala, وَجِفَانٍ, e esses djinis construíam potes, pratos, recipientes enormíssimos. Alguns ulamás até dizem enormes como um lago ou como uma lagoa, onde todos os djinis, todos os humanos, todos os animais comiam neste mesmo recipiente. O qudur al-rasiyat. Acima disto tudo, panelas enormíssimas que tinham pilares, rasiyat fixas. Essas panelas não se movimentavam. Eram tão grandes, mas tão enormes que não poderiam se movimentar. Aí os djinis cozinhavam para o resto das pessoas, para os djinis, assim como os seres humanos. Veja que Allah subhanahu wa ta'ala diz وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا على داود شكرا. Allah subhanahu wa ta'ala ordena a família Daud, que neste caso Suleiman alayhi salam, اعْمَلُوا على داود شكرا. Ó família Daud, pratiquem o shukr. Agradece a Allah subhanahu wa ta'ala praticando. Allah subhanahu wa ta'ala não disse profiram o shukr, diz pratiquem o shukr. Quero com isso dizer de que o agradecimento, mostrar gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala por tudo aquilo que Ele nos concedeu, é feito também com ações e não só com palavras. Então, se nós olharmos para nós, a nossa saúde hoje, alhamdulillah, estamos saudáveis. Agradece a Allah subhanahu wa ta'ala usando essa saúde para aquilo que Allah gosta. Se Allah subhanahu wa ta'ala deu-te um carro, agradece a todo momento por aquele carro, dando boleia àqueles que não têm. Se Allah subhanahu wa ta'ala deu-te uma esposa salihah, agradece a Allah subhanahu wa ta'ala a todo momento por Allah ter-te concedido. Se deu-te filhos, Allah não deu pelo seu poder, Allah deu porque Allah quis te agraciar com filhos. Agradece a Allah subhanahu wa ta'ala e recorda sempre de que tem muita gente casada que não tem filhos. E use esses filhos para a causa de Allah subhanahu wa ta'ala, como falamos na passagem anterior, que Suleiman alayhi salam disse que hoje irei passar por 70 das minhas esposas e elas todas irão conceber 70 jovens, todos eles para combater no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, já falamos, primeiro milagre, o Suleiman alayhi salam comunicava-se com os outros seres. Segundo milagre, Suleiman alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dispôs, colocou à sua disposição os djinis. Terceiro milagre, Allah subhanahu wa ta'ala pôs à disposição os ventos para Suleiman alayhi salam. Quando Allah subhanahu wa ta'ala, Suleiman alayhi salam, quando Allah fala no Coran, Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Oh Allah, perdoa-me e conceda-me um império, um reinado que ninguém mais terá depois de mim. Allah subhanahu wa ta'ala logo diz, فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Logo Allah diz, فَسَخَّرْنَا, este fá é de rapidez. Logo Allah subhanahu wa ta'ala fez o quê? Dispôs, colocou à sua disposição, à disposição de Suleiman alayhi salam, os ventos. Rukhā, de forma muito afável, de forma muito carinhosa. Este vento não é aquele vento que destrói, é um vento muito leve. Rukhā, depois Allah diz, حَيْثُ أَصَابَ, como o Suleiman alayhi salam quisesse. Ele ordenava ao vento, faça isto, faça aquilo, vira para este lado, vira para aquele lado. Se ordenasse que o vento puxasse, por exemplo, uma nuvem, olha, vai para a zona X que não há chuva, o vento puxava e empurrava as nuvens para aquele sítio onde Suleiman alayhi salam ordenou. Ainda Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran em relação ao vento. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلِسُلَيْمَانَ
الريح تجري ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. E Allah subhanahu wa ta'ala deu a Suleiman alayhi salam o poder do vento. Aí já Allah diz, عاصفة, rápida. O vento veloz. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. Allah subhanahu wa ta'ala, pela ordem de Suleiman alayhi salam, o vento ia para a Ard التي باركنا فيها, para a terra abençoada. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala faz referência ao Beit al-Maqdis, Jerusalém, Palestina. Só para verem que este vento, há vezes que era veloz, há outras vezes que era lento, sem estrago nenhum. Mas tudo isto porque Allah subhanahu wa ta'ala deu ao Suleiman alayhi salam o poder de controle do vento. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu diz numa passagem, que eu não sei da sua autenticidade, mas vem nos livros de tafsir, diz que Suleiman alayhi salam, quando se sentasse, à sua volta, punha-se 4.000 cadeiras. 4.000 cadeiras. Onde sentavam djinns, sentavam seres humanos, todos estes, depois de sentarem, o Suleiman alayhi salam ordenava ao vento que levasse todos estes, incluindo a ele, para onde ele quisesse. E era através deste vento que Suleiman alayhi salam, quando ouvisse, e sabemos nós que a vida de Suleiman alayhi salam era uma vida de jihad, de combater no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ouvisse que no sítio X há quem não cumpre com as ordens de Allah, há quem descrê em Allah, ele conseguia transportar-se a ele e todo o seu exército em segundos, em minutos, para onde ele quisesse. E até Allah subhanahu wa ta'ala diz, wa rawahwa. O Suleiman alayhi salam, aquilo que poderia se fazer em um mês, o trajeto de um mês, ele conseguiria fazer em uma manhã ou uma tarde. Trajeto de um mês significa que 2 meses de andamento rápido, poderia ser por cavalos, ou correndo, ou camelos. Allah subhanahu wa ta'ala fazia com que o Suleiman alayhi salam, num único dia, numa manhã e numa tarde, ele conseguisse fazer. Para ver como era a capacidade que Suleiman alayhi salam tinha de transportar ou de se transportar através do vento, isto pela sua ordem. Quarto e o último milagre dos que nós preparamos para vós, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que brotasse uma fonte de cobre. Uma fonte de cobre. Sabe que Suleiman alayhi salam tinha uma fonte. O cobre corria como a água corre no rio. E dizem os ulamás que Allah subhanahu wa ta'ala dispôs isto para que Suleiman alayhi salam mandasse fazer instrumentos de guerra. Porque ele, como era um homem de guerra, era um homem que combatia muito, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que este cobre servisse para se construir espadas, escudos, qualquer outro instrumento de guerra, onde Allah subhanahu wa ta'ala fazia com que os djinns, através da ordem de Suleiman alayhi salam, pudessem fabricar esses instrumentos todos. E isto para vermos de que Allah subhanahu wa ta'ala deu a Suleiman alayhi salam o que não deu a nenhum outro de seus profetas. E nunca dará a mais ninguém fora de Suleiman alayhi salam, que foi o único a ter em sua posse esses milagres que nunca ouvimos e nem vimos algo semelhante. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós aumentemos o nosso iman, ouvindo essas passagens e vendo de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único merecedor da adoração, não há outro merecedor da adoração fora dele, o único que tem poder de fazer todos estes milagres, o único que tem poder de dar tudo o que nós temos e aquilo que nós não temos, porque ele, Allah subhanahu wa ta'ala, é o Criador de tudo e de todos. Inshallah ta'ala, na próxima sessão iremos falar da passagem de Suleiman alayhi salam com a formiga e um pouco mais de outras passagens. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala سيدنا محمد